gente, eu vou me adaptando assim, né? Estou entrando assim, eu vou me adaptando. Olha aqui, gente, agora eu vou falar sério, porque... e quando é com adolescentes ainda, chama mais atenção, crianças e adolescentes. Isso aconteceu na minha terra, Santa Maria da Boca do Monte. 3 adolescentes foram apreendidos em Santa Maria, na região central do estado. Olha só, eles são acusados de estuprar um colega durante uma festa. O repórter Rafael Menezes, direto de Santa Maria, tem mais informações. Rafael nos conta mais detalhes. O que é que aconteceu na minha terra aí, Rafael? Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde a todos que acompanham a Band. Infelizmente, esse caso aí que veio à tona na última semana chocou, né, toda a população. Esse caso teria ocorrido, esse ato infracional análogo a estupro de vulnerável, envolvendo 4 adolescentes de 15 anos, inclusive a vítima também com 15 anos, ocorreu no dia 16 de maio durante uma festa. Seriam alunos de algumas escolas particulares aqui de Santa Maria que estavam em uma festa, né, esses estudantes, uma festa em uma residência de um deles, quando esse adolescente então, de 15 anos ele teria sido estuprado e o ato teria sido praticado com uma barra de ferro. Se não bastasse o que aconteceu, o caso, né, ainda foi filmado, foi registrado por esses outros alunos que filmaram tudo isso e acabaram divulgando em grupos de WhatsApp. A escola, ao tomar conhecimento, aí os coordenadores, enfim, eles acionaram os pais dos alunos envolvidos e também, é claro, o caso foi registrado na Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA aqui de Santa Maria, que está investigando. Na última sexta-feira, dia 30, 3 desses adolescentes, como eu falei, todos de 15 anos, eles foram apreendidos e encaminhados aí para internação provisória por 45 dias. Segundo a polícia, o pedido de internação provisória dos 3 adolescentes, que são estudantes, ela foi negada pela Justiça. O Ministério Público ele recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado acabou acatando, então, essa decisão desta internação provisória. Esses adolescentes agora, eles têm uma apreensão aí, ficam apreendidos por aproximadamente 45 dias. Os advogados de defesa e também da vítima não se manifestaram, até porque o caso corre em segredo de justiça. Esse caso, Ribeiro, ele ganha bastante repercussão, né? Envolve, podemos dizer assim, 3 crianças, né? 3 adolescentes de 15 anos seriam os suspeitos de cometer esse crime, sendo que um deles é investigado por ter cometido o crime e os outros 2 também responderão por entregarem, né, bebida alcoólica a um menor de idade. A vítima também de 15 anos, ela, né, então acabou sendo violentada e os pais aí comunicaram à Polícia Civil que agora investiga esse caso. Ô, Rafael, vamos lá. Estamos falando de filhos de famílias abastadas de Santa Maria, é isso? Sim, até nós não temos todas as informações precisas, né, de quem são os envolvidos, mas até onde temos conhecimento são pessoas aí de classe média alta, né, esses alunos, eles inclusive estudam em escolas particulares aqui da cidade, Ribeiro. Porque é o seguinte, vamos lá, festa, criança e adolescente envolvendo bebida, por mais que seja ilegal ou coisa parecida, é algo usual. Tá? Não vamos tapar o sol com a peneira, isso é muito usual. Tá. A atitude dessa, com todo respeito, assim, eu estou fazendo uma leitura, inclusive o Rafael, a imagem que nós colocamos há pouco não é da residência onde foi feita a festa, é da delegacia. Então, para vocês terem uma noção, tá? Ela é acompanhada de algum histórico, né? Ou o menino que foi agredido já sofria bullying, ou ele tinha um comportamento diferente dos padrões, né, que estimularam os machões, né, a fazer esse tipo de coisa. E isso tudo tem que ser investigado pela polícia. E vou dizer mais, tá? São da mesma escola ou são de escolas diferentes, Rafael? Já temos essa informação? Nós temos uma informação de que pelo menos um desses alunos seria da mesma escola e também teriam participado desta festa alunos de outra instituição, todas elas particulares. Tá bom. É que Santa Maria, todo mundo se conhece, né? Estão na mesma festa e, evidentemente,
a maioria se conhece. Então, não é porque são de escolas diferentes que evitaria essa proximidade com o que eu estou falando, né? Com conhecimento. Daqui a pouco, eu sempre brinco muito dizendo que intimidade gera desleixo, né? Isso é uma questão filosófica, sociológica, mas não vem ao caso. Nós estamos falando de agressão. Agora, o que eu não entendi é o seguinte: tu está me dizendo, Rafael, que identificados, porque tem tons de crueldade, né? Porque você faz o ato, o delito e ainda filma, né? Para quê? Para se vangloriar, né? Isso aí é má formação de caráter. Isso é má formação de caráter. Então também tem o antecedente. Porque, na verdade, é o seguinte, se eu estiver falando alguma bobagem, a produção me atente, tá? Porque são menores de idade. E como são menores de idade, os pais também são responsabilizados, não é, Rafael? Tudo leva a crer, né, que os pais, eles já foram ouvidos, inclusive, até a semana passada, cerca de 11 pessoas já haviam sido ouvidas. A Polícia Civil, por enquanto, como o caso segue em segredo de justiça, em sigilo, nós tivemos algumas informações, é claro, extraoficiais, de que os responsáveis, eles também teriam sido ouvidos. Porém, até o momento, nós sabemos de que apenas os 3 adolescentes envolvidos neste ato, né, contra a vítima de 15 anos, eles que estariam sendo responsabilizados. Como falei, 2 por oferecerem bebida alcoólica a esse outro adolescente e 1 pelo ato de ter utilizado esta barra de ferro, que seria uma barra de ferro de academia. Barra de ferro de academia. Você aí já sabe de onde vem essa denúncia? Tem suspeita de quem fez a denúncia? Ela é anônima ou é escola? Na verdade, Ribeiro, esse vídeo ele teria começado a circular em grupos da escola, de alunos, e chegou ao conhecimento da coordenadoria de uma dessas escolas aí. Quando esta coordenadora, então, ela tomou conhecimento, ela investigou, chamou os responsáveis pelos alunos, ao identificar aí os envolvidos no vídeo, e a partir daí eles foram orientados, então, a registrar a ocorrência. Deixa eu só eu sublinhar aqui. O que tu me disse lá no início dos teus relatos, Rafael, é de que a justiça não teria salvaguardado o desejo de internação provisória, é isso? Isso, seguinte, em nota enviada, inclusive, pela Polícia Civil, na sexta-feira, quando ocorreu esta apreensão desses adolescentes, a nota diz o seguinte: segundo a polícia, o pedido para internação provisória dos 3 adolescentes que são estudantes foi negada pela Justiça de Santa Maria. Tem um motivo Já aí? o Ministério... Não, só diz assim que daí o Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado decretou, então, a medida socioeducativa de semi-liberdade provisória para os envolvidos. É isso que eu digo. Vocês lembram da primeira pergunta que eu fiz para o Rafael? Filho de famílias abastadas, né? Esse é um problema, não pense que é de Santa Maria, né? Isso é um problema imenso, né? Quer dizer que precisou o Ministério Público entrar em ação, porque a Justiça de Santa Maria, imagina, não foi nada grave, né? Para que internar provisoriamente 3 adolescentes, sendo que um cometeu um crime? Que é crime. O que ele fez foi crime. Tá? Então, assim, ó, é difícil lidar com a lei nesse país, né? Para uns, sempre o benefício, né? Para os mais chegados, assim. Olha, eu confesso para vocês que eu não me surpreendo, né? Eu não me surpreendo, né? Mas ainda bem que o Ministério Público autuou, né? Que bom, né? Que bom que o Ministério Público revisou uma decisão absurda. E tem outra, né? Como é que é, produção? Do Tribunal de Justiça. Sim, claro, o Ministério Público recorreu à decisão do Tribunal de Justiça, que é uma decepção, né? É uma decepção. Olha o exemplo que o Tribunal de Justiça está dando. Tá, então me diz o que é. É que eu estou falando com a produção aqui, tá? Para eu não falar bobagem aqui. Vamos lá, pode ser por aqui? Por aí, por favor. O que aconteceu foi que a Justiça de Santa Maria, um juiz lá em Santa Maria, negou esse pedido. Tá. O que o Ministério Público fez? Recorreu dessa decisão. Ao Tribunal de Justiça. Junto ao Tribunal de Justiça. Ah, entendi. Aí o Tribunal Tá de bem. Justiça decidiu que a prisão seria mantida. Tá. Então vamos refazer aqui, né? Um juiz achou que, não, que isso, não precisava. E aí, né, o Ministério Público recorreu
e aí o Tribunal de Justiça deu acolhida ao recurso do Ministério Público. Fez o correto. O Tribunal de Justiça está de parabéns, assim como o Ministério Público, né? Eu gostaria muito, entendeu? Claro que, como está em segredo de justiça, talvez a gente não tenha acesso, né? Mas eu gostaria muito de saber qual foram as alegações desse juiz para não dar guarida ao pedido da justiça. Eu fico assim, ó, numa curiosidade. Mas, gente, nada me surpreende, o que é lamentável. Bom, Rafael, quais são os próximos passos agora? O que acontece agora? Agora, Ribeiro, esses adolescentes, eles ficam provisoriamente apreendidos por cerca de 45 dias. Onde é que eles ficam? Eles estão no CASE, aqui no centro do CASE, aqui em Santa Maria, antiga FEBEM, como é conhecida popularmente até hoje, né? O Centro de Assistência e Socioeducativa para Menores. Eles ficam, então, recolhidos aí por 45 dias. Durante esse processo, a polícia ela segue apurando, ouvindo mais testemunhas, mais pessoas envolvidas, e aí remete, então, ao inquérito para o Ministério Público, que dará seguimento, apresentará denúncia ou não. Em virtude do Ministério Público já, né, em questão do Ministério Público já ter apresentado, feito o pedido, né, junto ao Tribunal de Justiça, tudo indica a crer aí que o Ministério Público irá apresentar, sim, denúncia contra esses adolescentes. Uma coisa que chama muita atenção, até em rodas de conversa, o pessoal comenta muito, não é só pela questão da integridade física da vítima, né? Também a questão mental, a questão psicológica desse adolescente que sofreu com isso, porque ele, com certeza, ele vai precisar muito de um apoio psicológico de familiares, né? Por razão de tudo, como você bem falaste, Santa Maria pode parecer uma cidade grande, mas todas as pessoas acabam se conhecendo, ainda mais com famílias conhecidas. E esse adolescente, essa criança, né, ele vai precisar muito de um acompanhamento psicológico, né, por um bom tempo. Esperamos que se recupere de tudo isso, mas não é só a questão da integridade física, sim, também a psicológica, que é importante ressaltar. Tu sabe que para o adolescente agredido é uma marca para a vida inteira, tá? E realmente, você tem razão. A questão do acompanhamento psicológico, custa caro, né? Já sabe quem é que tem que pagar isso aí, né? Custa caro isso aí. A gente já sabe quem é que tem que pagar, tá? E tu sabe que nada é por acaso, viu, Rafael? Nada é por acaso. Provavelmente, né, esse aí, adolescente que agrediu, né, ele certamente, né, ele tem algum histórico. Eu não sei se é um histórico pessoal, se é um histórico familiar, eu não sei. Porque alguma coisa aconteceu para ele absurdamente tomar essa atitude. Não ponham culpa na bebida. Não ponham culpa na bebida, tá? Enfim, bom, qualquer coisa, né, vamos atualizar esse caso, né, Rafael? Com certeza, Ribeiro. A gente segue acompanhando, né, embora esteja em sigilo, mas a gente segue acompanhando. Esperamos que nos próximos dias aí as autoridades, elas apresentem alguma versão, até porque, como o caso ele ganhou uma repercussão pública, né, a sociedade também merece uma resposta, né, sobre isso, até para saber se a justiça será feita ou não nesse caso, para que não sirva de exemplo a impunidade ou não, né, para futuros casos como esse, que infelizmente acontecem muito e poucos chegam ao conhecimento público. Quem é o delegado? Você tem o nome do delegado que está acompanhando o caso? Quem está respondendo, embora a Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente de Santa Maria, ela tem a delegada Luísa Souza, que é a delegada titular, o caso ele está agora sob responsabilidade do delegado Giovanni Lovato, ele que é delegado titular da Delegacia de Polícia de São Pedro do Sul, município vizinho aqui a Santa Maria. Delegado Giovanni Lovato, ele que está responsável, então, por essa investigação deste caso, né, que está à frente das investigações aí do inquérito. E por que isso, você sabe? Não temos conhecimento, até não sabemos, porque muito acontece quando algum delegado titular está em férias ou afastado da sua titularidade na delegacia, um outro delegado acaba sendo substituído. Mas até o momento a informação que nós temos é que o delegado Giovanni Lovato, ele que está à frente, um excelente delegado, tem um histórico muito bom dentro da Polícia Civil, de grande responsabilidade. Esperamos aí que faça um bom trabalho e que, acima de tudo, a justiça seja feita, né, e que isso não passe impune e que, pelo menos, a gente não volte a conversar aqui, Ribeiro, sobre casos semelhantes a esse aí, envolvendo 3 adolescentes, né, que são os acusados, e um adolescente também de 15 anos que é a vítima. Você sabe que a pressão da sociedade nesses casos funciona. A repercussão, quanto maior for, quanto maior a sociedade se mobilizar para cobrar, vocês podem ter certeza que fica mais difícil de passar pano nessa situação.
seja quem for, tá? Quando a sociedade se mobiliza. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aí, tomara que a comunidade de Santa Maria faça o seu papel aí. Rafael, um grande abraço, um abraço ao nosso povo aí, saudades da minha terra e qualquer coisa, né, nos falamos, tá bom? Tá certo, Ribeiro, muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a toda a equipe aí da produção e, é claro, somente aí aos telespectadores. Um grande abraço. Tá legal, muito obrigado ao Rafael, direto lá de Santa Maria.